até então, sem muito problema. E hoje ela estava em uso de óculos multifocal. Então, ela me procurou, querendo fazer uma cirurgia de catarata em ambos os olhos, e queria a maior independência possível dos óculos. Na verdade, o sonho dela, a vontade dela, era não depender mais de óculos, não precisar usar mais óculos, só que ela já tinha passado por outros médicos também, ela sabia que o caso dela não era tão simples. Então, de história pregressa não tinha nada, ela não tinha nenhuma comorbidade, história familiar também negativa. A refração atual que eu fiz nela era mais 3 com menos 0,25 a 95, com uma visão de 20/25. E o outro olho mais 2,25 com menos meio a 65, uma visão de 20/50. Então, vocês podem observar que ela era hipermétrope, o que causava grande estranheza, né? E que tinha um astigmatismo mínimo refracional. Na bio tinha uma catarata menor no olho direito, uma catarata maior no esquerdo, uma catarata mais cortical, mas tinha um componente nuclear também. E o fundo de olho totalmente normal, sem alterações. Nos exames, ela já estava com o risco cirúrgico pronto, o risco estava tudo ok, tinha uma densidade, né, na MEC de 2.400 células por milímetros quadrados em ambos os olhos, e um OCT macular sem alterações. Na topografia, no olho direito, vocês podem perceber um astigmatismo oblíquo, assimétrico, esse aqui até, assim, relativamente regular, um K1 de 47,49, um K2 de 47,81, um astigmatismo bem pequeno, uma esfericidade preservada e um K máximo de 48,8. No olho esquerdo, já é uma córnea mais irregular, também um astigmatismo oblíquo, um K1 de 47,34, um K2 de 47,57, um astigmatismo de 0,23, uma esfericidade preservada e um K máximo de aproximadamente 47,96. Vocês podem observar que na topografia, aqui esse topógrafo ele já calcula o KISA para a gente, um KISA considerado normal. Ela fez também um Galilei, uma tomografia. Então, no Galilei, vocês conseguem ver a mesma coisa, um astigmatismo oblíquo, assimétrico, inferior, um K1 de 47,75, K2 de 48,66, um astigmatismo de 0,91, uma esfericidade realmente preservada, um K mais de 49,16, uma PAC grossa, uma córnea até espessa, mais uma curvatura posterior alterada, e alguns índices, KPI, KPROB, também já alterando. O olho esquerdo, então, já é uma córnea mais irregular, como a gente já tinha identificado na topografia também. Um K1 de 48, um K2 de 48,25, astigmatismo muito pequeno, a esfericidade preservada, um K mais de 48,5, uma PAC espessa, uma PAC boa, e esses índices também alterados, esse olho até já mais alterado do que o outro olho. Aqui eu coloquei o valor de referência, mas tem algumas literaturas que divergem, tem algumas que diferem se é normal, suspeito, ou ceratocone, ou até marginal pelúcida, outras colocam só esse limite de 18,55 e 25,55. Peguei só para a gente ter uma referência. A biometria dela, a gente vê um comprimento axial pequeno, né? O que também é estranho para um ceratocone, 21,55 e 21,76. A mesma coisa, um astigmatismo pequeno que o biômetro identificou, e mais curvaturas mais elevadas na córnea. Então, a discussão é o seguinte, é um ceratocone meio atípico, né? Ele tem várias coisas alteradas e outras coisas normais. Aqui eu pontuei algumas coisas para a gente discutir. Então, é uma córnea com elevadas curvaturas, é um astigmatismo oblíquo, é uma córnea assimétrica e irregular, tem os índices do Galilei já alterados e um mapa de curvatura posterior alterado. Mas, em contrapartida, é um astigmatismo muito pequeno, principalmente o central, quase nada. É uma córnea com uma boa espessura, tem uma esfericidade preservada e é um olho hipermétrope e que ela sempre atingiu boa visão, tanto com óculos ou com lente de contato gelatinosa. Inclusive, ela já usou gelatinosa multifocal. E aí, a dúvida é qual lente colocar, né? Que a gente sabe
que as trifocais, tem os anéis difrativos, seria a melhor opção para ela ficar totalmente independente dos óculos, mas, por outro lado, o ceratocone ele já dá aberrações para ela, que os anéis difrativos iriam aumentar, porque essas lentes já provocam aberrações. Numa córnea aberrada, poderia aumentar mais as aberrações e ela acabar com uma qualidade visual muito ruim. As lentes, né, de foco estendido, as EDOFs, elas prometem menos aberrações do que as trifocais de anéis difrativos, mas não quer dizer que elas não geram aberrações, né? Uma Ihense, então, que é uma monofocal melhorada, né? Uma monofocal que dá uma profundidade de foco maior e a gente vê que uma mini monovisão na Ihense às vezes dá uma independência boa dos óculos. Ou vamos no trivial mesmo, como uma monofocal tradicional, tentar fazer uma monovisão. Ela nunca usou monovisão, ela já usou gelatinosa multifocal, mas ela nunca usou báscula, monovisão e gelatinosa, então a gente também teria que testar, né, se ela iria tolerar. E aí os questionamentos foram esses, né, que eu estava discutindo com o doutor Gustavo, então agora vai vir a aula dele para a gente depois voltar nessa discussão. Bom, Gustavo. Então estamos falando de córneas que não são normais, seja por patologias como ceratocone, seja por córneas que já sofreram uma fotoablação. Então, vamos ligar agora para a apresentação. E aí, gente, cada um anota aí no papelinho qual lente implantaria nesse caso, o que faria nesse caso, e depois nós vamos fazer uma enquete. Eu posso fazer uma pergunta antes de você começar, Gustavo? Boa noite. Claro, boa noite. Bom, pessoal, boa noite a todos aí. Eu cheguei um pouquinho atrasado da apresentação da Marina, mas ainda peguei o ponto dela apresentando os exames aí no Galilei, e a Marina apresentou o slide. Boa noite, Marina, tudo bem? Boa noite, Lucas, tudo jóia, e você? Você pode colocar o seu slide do Galilei e os comentários depois do slide, quando você mostra assim, a esfericidade? Vou colocar para você agora. Porque a minha pergunta é a seguinte: eu não trabalho com o Galilei, eu não tenho vasta experiência, não trabalho com ele, eu não realizo exame nele, eu realizo exame no Pentacam. Até onde eu sei, e eu não sei se isso mudou, a asfericidade no Galilei é uma asfericidade com umas médias normais de valor positivo. Inclusive, a letra que representa a asfericidade não é a letra Q, né? Olha lá, ó. Você colocou assim, ó, Q de menos 0,027. Até onde eu sei, a asfericidade no Galilei ela é mais normal, com um índice mais para positivo e o índice chamado de epsilon. Então, eu não sei se isso mudou, se a Zimmer fez alguma mudança e acrescentou a asfericidade no mesmo padrão do Pentacam. Essa é a minha pergunta. Porque se essa asfericidade for negativa e for menos 0,27, mas no índice de epsilon, então a asfericidade já não seria uma asfericidade normal. Entenderam a pergunta? Entendi, Lucas. Agora, o que corrobora para a gente é que o topógrafo ele também trouxe uma esfericidade relativamente normal, mas depois eu vou checar no Galilei se foi um erro meu de transcrição ou se realmente tem essa alteração. Mas no topógrafo também, quer ver? Deixa eu voltar aqui. O topógrafo também, esse topógrafo ele tem a esfericidade, e tá até aqui a imagem, que aí bateu com a imagem junto. Realmente era uma esfericidade preservada, sabe? Nos dois olhos. Ok, Menos aí, ó, agora sim. 0,25 e menos 0,17 no outro olho, tá? Ok, beleza. Então, aí sim. Bom, todo mundo já fez suas anotações aí? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Apareceu aí para todos? Ok. Sim. Bom, então, o que não tá?
Agora foi. Não tem nenhum interesse comercial em nada apresentado. Vou falar um pouquinho dessa fala. Então, com a difusão e segurança e disponibilidade também dos equipamentos e da tecnologia, muitos pacientes que foram operados naquele boom da década dos anos 2000 estão aparecendo agora para cirurgia de catarata. E isso gera novos desafios para nós. O principal deles sendo a biometria. Por quê? Como ela é feita atualmente, as fórmulas padrão, entre aspas, se baseiam na curvatura anterior para estimar a posterior e assim determinar o poder efetivo da córnea. E essas fórmulas também algumas fórmulas utilizam a ceratometria para estimar também o ALP. São hoje os dois grandes dificultadores, grandes problemas que a gente tem para acertar a biometria. A ceratometria com esses novos topógrafos está sendo mais resolvido, mas o ALP sempre tem pequenas variações que podem nos surpreender. Então, quando a gente opera um paciente de cirurgia refrativa, nós alteramos a curvatura anterior sem alterar a posterior. E assim alteramos o poder de óptica da córnea e a sua correlação entre a curvatura anterior e posterior. E, por consequência, o LP estimado por essas fórmulas. Solução que temos são exames com maior precisão, que nos forneçam os dados que a gente precisa para atuar em cima desses problemas, e fórmulas específicas para esses casos, para esses pacientes. Então, nossos objetivos: exames precisos, exames com reprodutibilidade, exames diferentes com resultados semelhantes, por exemplo, autoceratometria, com caso semelhante à biometria óptica, com caso semelhante ao Pentacam, principalmente coincidindo aí a amplitude da ceratometria, o astigmatismo, o poder de astigmatismo e o eixo do astigmatismo. E fórmulas diferentes com resultados semelhantes. Então, a gente sempre usa mais de uma fórmula. Aí pode ser a Barrett, a Alcon, a Zeiss, a Kenny, a Panaceia. Bom, tem N fórmulas hoje nós temos aí à disposição. A Holiday 2, que são fórmulas aí já de quinta geração, que já tem a possibilidade de você assinalar que foram pacientes submetidos à cirurgia fotoablativa. Então, nosso primeiro objetivo, que seria a biometria. Temos vários biômetros no mercado. E aí você tem que se familiarizar com eles e ver qual que, sei lá, você se adapta mais, você tem mais acerto, qual que você gosta mais, por assim dizer. Sempre sugiro também avaliar o exame, porque hoje, por exemplo, peguei o paciente, vi que o exame de biometria não estava bom, os anéis de plástico não estavam contínuos, você viu que tinha artefato ali, pedi para repetir o exame. Só que muitas vezes, como usando de exemplo aqui a Marina, vem para nós esse relatório já pronto. E aí não dá para saber como é que foi a qualidade do exame. E muitas vezes exames são realizados por técnicos que não olham essa qualidade do exame, que não sabem avaliar essa qualidade do exame. Então é sempre importante avaliar isso, porque para não ter surpresa, né? Lembrando sempre que são córneas alteradas, são córneas já submetidas a um procedimento. Focar na ceratometria entre 2,5 e 3,2 milímetros centrais. Isso varia muito do biômetro, tem biômetro que é 2,4, tem outro que é 3,6, 3,4, mas hoje o consenso está centralizando aí de 2,4 a 3,4 milímetros centrais. As ceratometrias simuladas pelas topografias mostram lá 3, 5, 7 milímetros, mas normalmente o 5K é a média dessas ceratometrias. Tem alguns trabalhos que falam que a Swap Source permite exames em núcleos mais densos e alguns estudos dizem mais precisa. A gente usa lá na clínica o A2000 da Tomei, que é a Swap Source, e me surpreende. Cataratas às vezes muito duras, muito densas, sem transparência, ele consegue medir aí o comprimento axial.
Topografia, ceratometria. No caso, é a tomografia. Tomografia sempre? Será que é sempre necessário você fazer a tomografia de córnea? Não. Eu acho que se você tem exames ali como autoceratometria, topografia e biometria óptica coincidindo, eu não vejo necessidade de uma tomografia. Mas se quiser partir para o preciosismo, é sempre bom ter. Bom, se tiver ali, tiver à mão, sempre bom, mas gera custo, é um exame que não é coberto por convênio, então acho que vale a pena colocar na balança. De novo, avaliar a qualidade do exame, ver se o exame foi bem feito, se não tem artefatos, se a equipe pingou um lubrificante ali, se a superfície ocular está regular. Ver se o estigmatismo está batendo com as outras ceratometrias, como eu falei, inclusive a refracional. Isso é importante de avaliar como é que está a refração do paciente, o eixo que o paciente está acostumado a usar, ver se está coincidindo ali com os exames realizados. Isso é, inclusive, um fator de contraindicação da minha parte para não pôr lentes históricas em casos que os exames não coincidem. E avaliar a regularidade da córnea, se é uma córnea simétrica, enfim, ver como é que ver se a córnea está em boas condições. E vamos pôr, mesmo que seja um astigmatismo assimétrico ou irregular, se a refração do paciente bate com os exames que você tem, é um paciente que está acostumado à correção daquele astigmatismo, talvez seja possível usar uma lente que corrija esse astigmatismo. Em relação às fórmulas, usar as fórmulas de quinta geração. Eu já estava até falando com meu pai que esses pacientes que já fizeram cirurgia fotoablativa e chegam para a cirurgia de catarata com uma expectativa alta, necessitam de exames próprios para isso e de lentes que possibilitem isso. O paciente do SUS, que já fez cirurgia fotoablativa no passado e vem para operar pelo SUS, tem que entender que a cirurgia de catarata provida pelo SUS era para correção de catarata. A lente fornecida é para correção da catarata, não uma lente fornecida para correção refracional. Então, tanto que o SUS não disponibiliza biometria óptica e que é fundamental para o cálculo nesses casos. Então, estamos falando aqui, se for falar de correção refracional, pós-cirurgia fotoablativa, dentre outras, biometria óptica, fórmulas de quinta geração e assim por diante. Sempre se familiarizar com as fórmulas mais publicadas. Normalmente são as de mais referência e são as mais estudadas. E assim por diante são as que mais coletam dados. Hoje, muitas fórmulas fazem o regression factor, por exemplo, a RIO-RBF. A RIO-RBF é uma fórmula muito interessante, porque ela não faz cálculo. Ela pega, por exemplo, as medidas e usa um banco de dados aí de milhares, centenas de milhares de casos e vê que quais foram os melhores resultados para quem tinha aquelas medidas e te dá aquela lente. Então, ele baseia só em estudos passados, uma coisa até bem interessante. E aí já usando a inteligência artificial. E outras fórmulas, como, por exemplo, eu sei que Eita, fugiu aqui. Esqueci. Mas, enfim, são fórmulas que pegam os resultados e vão melhorando as suas constantes. Eu sei que a Barrett faz isso, você vê aquele no IOL-Com, você vai ter a constante lá fornecida ou preconizada pelo fabricante e a constante otimizada. Essa constante otimizada ela foi analisada, ou chegou a esse valor, analisando o resultado de vários casos. Então, é sempre bom também comparar mais de uma fórmula. Em caso de dúvida, refazer os exames, fazer os cálculos. Gente, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, interrompa. Estou à disposição. Isso aqui é mais um bate-papo. Demais exames. Microscopia especular faz parte da minha rotina. O OCT de mácula está cada dia mais presente, cada vez mais presente na minha rotina, porque eu acho que não só para ter certeza que a mácula do paciente é saudável, mas até para se resguardar. O paciente faz uma catarata, depois desenvolve, sei lá, DMRI, uma membrana retiniana, ou qualquer coisa que vai influenciar ou atrapalhar o resultado da sua cirurgia, você fala, olha, mas quando eu operei os dados que eu tinha, é que sua retina era normal.
Então, acho que ele vai não só para você se resguardar, programar a cirurgia, mas orientar o paciente. O EKR, a tomografia para avaliar o EKR. O EKR é o poder refracional total da córnea, de acordo com as suas, de acordo com o diâmetro, vai de, se não me engano, 1 ou 2 milímetros até 7 milímetros. E aí o poder em cada um desses meridianos. Nós vamos falar um pouquinho mais disso à frente. A aberrometria é questionável, não sei. Quais outros exames os colegas fariam nesses casos? Alguma sugestão, opinião? Vocês fazem de rotina tomografia, aberrometria, mais algum outro exame? Ô, Gustavo, muitos desses pacientes desenvolvem com o tempo olho seco. Você pensaria em fazer alguma coisa assim previamente, mesmo ele não tendo queixa? Dado, boa pergunta. Essa questão de olho seco, blefarite, superfície ocular, é para todos os pacientes, independente de ter feito cirurgia fotoablativa ou não. Claro que o olho seco é mais prevalente em pacientes pós-refrativa, mas eu acho que isso tem que ser avaliado para 100% dos pacientes. Eu nem citei isso aqui porque eu acho que já é mais ou menos um ponto pacífico, mas você está coberto de razão. Avaliar a superfície ocular é fundamental antes de planejar uma cirurgia de catarata. Às vezes o paciente está com o olho seco, entre aspas, ali compensado, e com a cirurgia, reação inflamatória, etc., pode descompensar esse olho seco, gerando muitas queixas. Então, sim, sempre válido avaliar o olho seco, avaliar a superfície ocular e tratar qualquer patologia que possa interferir no resultado cirúrgico. Alguém mais alguma coisa? Não, vamos em frente. Gustavo, eu aposto que o seu pai ia falar assim, fazer uma avaliação da sensibilidade ao contraste antes da cirurgia, para poder comprovar que a qualidade da sensibilidade ao contraste após a cirurgia bem indicada teve uma melhora, né? Apesar de algum paciente ou outro questionar sobre acuidade, né, e não entender o que é qualidade. Só para mencionar o seu pai, que eu tenho certeza que ele está na aula escutando isso aí. Cláudio, o seguinte, o teste de sensibilidade ao contraste, ele realmente ele é importante quando você tem um paciente que vem para avaliação de cirurgia de catarata, principalmente indicado por outro colega que tem uma boa acuidade visual. É aquele paciente que às vezes tem uma opacidade incipiente, aquela catarata iminente. Você dizer para o paciente que não tem catarata, você gera um estresse em relação ao colega anterior. Se você faz uma sensibilidade ao contraste, esse paciente realmente tem uma má qualidade de visão, ele vai se beneficiar. Agora, não dá para você comparar a sensibilidade ao contraste antes e depois, porque depois sempre ela será melhor. Sempre. Porque por menor que seja a opacidade, ela vai gerar uma perda de sensibilidade ao contraste. A questão é que muitas vezes a perda de sensibilidade ao contraste, ela não impacta sobre as atividades diárias do paciente. Então, não teria necessidade de cirurgia. Então, a sensibilidade ao contraste me ajuda muito a ter um parâmetro que me diz o seguinte: esse paciente vai se beneficiar da cirurgia. Porque se ele tiver uma boa sensibilidade ao contraste, não tem indicação de você fazer a cirurgia. Você pode até, inclusive, trazer problemas para esse paciente. E não são raros problemas de pacientes operados. O Gustavo se lembra de uma paciente que nos procurou agora recentemente com uma disfotopsia. Paciente 20/20, extremamente insatisfeito. Eu não sei como é que era essa paciente estava antes, mas eu posso dizer que pela queixa dela, provavelmente ela tinha uma boa qualidade de visão. Se fosse uma paciente que tivesse uma visão muito ruim, essas disfotopsias teriam pouco impacto sobre a qualidade de visão dela. Maravilha. Bom, seguindo o jogo. O que mais agora que é importante? Bom, primeira coisa, o paciente. Temos que entender o paciente. Quais são as expectativas? Qual que é o perfil desse paciente? Paciente mais tranquilo, mais nervoso, mais detalhista.
paciente usa medicações, um colega já falava, o paciente chegou usando 3 antidepressivos, já é um sinal de alerta, já é complicado. Já foi em vários colegas, aquele paciente que não se contenta com a resposta que escuta, já está indo para a terceira, quarta, quinta opinião. Qual a profissão desse paciente? O que é o hábito dele? Tem um caso famoso do início das lentes bifocais, em das Restor, que desculpa, operou uma aeromoça, a paciente ficou 20/20 J1, só que ela trabalhava na penumbra, e na penumbra não enxergava nada. Então, é sempre muito importante analisar não só a profissão, mas os hábitos, os hobbies do paciente, para ver quais as expectativas reais dele. Qual o estilo de vida do paciente? Quais são as prioridades? Ele prioriza mais quantidade de vida, quantidade de visão ou qualidade de visão? Ele prioriza mais uma visão mais nítida ou mais uma qualidade de vida melhor, que abra mão de um pouco de sensibilidade ao contraste para adquirir uma visão melhor de perto? Isso tudo tem que ser levado em conta. Ele prefere mais um conforto ou mais precisão? É um paciente muito sistemático, muito questionador? E tem aquele paciente que é o questionador, que tem dúvidas sinceras sobre a cirurgia, que é sempre bom esclarecer, e tem aquele paciente que começa a questionar as condutas médicas, começa a te questionar sobre suas opiniões, aí já começa a ser bem problemático. E tem aquele paciente que já chega dando explicações, já chega se explicando antes de você perguntar nada, também já é um sinal amarelo aí. E o acompanhante? A gente muitas vezes esquece do acompanhante, o paciente vai sozinho, se orienta tudo, você acha que o paciente entendeu, o paciente às vezes finge que entendeu por vergonha, não entendeu e depois te gera problema. Então, sempre orientar o acompanhante também. Pergunta para o acompanhante também. O senhor ficou alguma dúvida? Entendeu tudo? Qualquer dúvida, pergunte agora. E sempre anotando no pontuário. Orienta o paciente e seu acompanhante, fulano de tal, sobre cirurgia, etc. Isso pode salvar umas dores de cabeça no futuro. Ô, Gustavo, desculpa te interromper, é só porque todas essas questões que você colocou, que são muito importantes, gente, elas estão num questionário que o Gustavo desenvolveu e que a gente entrega para todos os pacientes. O paciente, com calma, na recepção, ele vai preencher esse questionário. E isso ajuda muito o cirurgião saber o perfil do paciente. Em relação a esse acompanhante, só uma observação. Outro dia eu estava com um paciente lá muito complicado, ele não entendia coisa com coisa que eu falava, perguntava uma coisa e respondia outra. Aí eu perguntei para o acompanhante, a senhora está entendendo o que eu estou perguntando? Aí o paciente, doutor, não preocupa com ela não, porque ela tem Alzheimer. Ou seja, então está uma dupla realmente bastante pouco confiável para a gente poder orientar. Isso é complicado, porque depois chegam os filhos que nunca foram na consulta questionando tudo aquilo que foi feito. Então, essa era a minha próxima frase, é falar justamente no questionário. Disponibilizar um questionário para os pacientes e para já entender melhor o perfil deles, as expectativas. E outra coisa, esse questionário tem um trunfo por trás dele, que é o seguinte: quando você oferece o paciente uma lente focal, não, o doutor está me oferecendo aquilo, é uma coisa. Quando o paciente preenche o questionário falando que quer eliminar sua dependência de óculos, é o paciente que está te pedindo, não você que está oferecendo. Então, você olha, de acordo com o questionário, o paciente tem interesse em X ou Y, Z. Então, é o paciente que tem interesse, não você que está falando para ele sobre isso. E aí você vai dar informações sobre o que ele espera, deseja, ou quer da cirurgia. Exames. Então, mais uma vez, a córnea está regular, o astigmatismo regular, tem astigmatismo, ele é regular, ele coincide com a refração, a mácula ok, glaucoma, diabetes. Você acha que o EKR se torna necessário numa situação dessa? A sericidade, a aberrometria, vocês pedem isso, analisam isso de rotina? O que vocês acham? O que vocês pensam a respeito desses exames? Principalmente os últimos 3. E estamos falando de pacientes já submetidos à cirurgia fotoablativa.
Gustavo, a princípio, todo paciente já submetido à cirurgia refrativa, seja RK, seja LASIK, seja PRK, esses pacientes não têm mais uma córnea com os parâmetros normais. Você já gerou aberrações nessa córnea, por mais que o tratamento tenha sido bem feito, você já alterou a esfericidade, geralmente você induz aberrações nessa córnea. Então, a princípio, eu acho que pacientes submetidos à cirurgia refrativa prévia não devem ser submetidos a lentes multifocais. Essa é a minha conduta e explico isso para o paciente que não está sendo colocado porque o resultado ele não tem a previsibilidade de uma córnea virgem de tratamento. Córneas multifocais são córneas para olhos normais, inclusive pacientes normais do ponto de vista psicológico. Então, você tem que ter uma técnica perfeita e um paciente que tem olhos também, tirando a catarata, sem outra qualquer alteração. Muita gente questiona sobre aquela índice de aberração de lentes, que é menos 0,27 nas da Alcon, por exemplo, a de Ajonson é menos 0,20, alguma coisa assim. Outras são de esfericidade neutra, e as lentes esféricas com a esfericidade positiva. E fala das aberrações geradas pela cirurgia fotoablativa. Mas, em suma, é isso que meu pai falou. Tudo muda e essas esfericidades, esses menos 0,27, esses outros valores, são para lentes intraoculares de dioptria tal, é uma dioptria específica, ou seja, isso aí muda de acordo com a dioptria. Então, é muito, muito variável. Você não sabe se você colocando uma lente IVES de 21 para 16, o quanto que essa esfericidade vai mudar. Bom, aqui no caso, falando agora do EKR, aqui vocês estão vendo a setinha aí do mouse, não? Estão vendo aqui a setinha do mouse, não? Sim. Como é que eu faço fazer um pointer aqui? Eu não sei. Sim, a gente está vendo. Ah, tá. Então, você vê, esse exame aqui é um exame normal. Isso aqui é o que a gente normalmente encontra no EKR. Esse exame aqui do centro, isso aqui já é um paciente. Ou que você pega aquele Top Gun, que tem córneas aberradas, mas que tudo conflui para uma excelente qualidade visual, ou é um paciente que foi realizado uma cirurgia fotoablativa com excelente resultado. Então, isso aqui já são pessoas que enxergam muito bem, e também é raro você encontrar uma pessoa virgem de tratamento com resultado desse. O normal mais é isso aqui. Mais espalhado, né, Gustavo? Mas esse aqui tem gente fazer um pointer aqui com o mouse, mas eu não sei fazer isso. Não, mas aí tá dando para ver. Deixa eu ver se aqui parece. Peraí, qual sequência? Não achei não. Se alguém depois souber, me fala. Então, já foge da regra. Você vê que, quando aparece vamos pôr esse, se falar com esses dois, esse chifrinho aqui assim, Camelo, né? Invertido no caso, esses dois picos assim, você pode pensar na córnea normal que tem astigmatismo. Como é que você fez esse risco aí? Aqui eu não consigo fazer isso, não. Bom, então você vê aqui, mais uma vez, uma córnea aqui excelente. Aqui você já tem que pensar no astigmatismo, mas uma córnea ainda pode ser normal. E essa córnea aqui eu não faço nem ideia o que ela tem para levar um resultado de EKR desse. Isso aqui... Gustavo, Oi? fui eu que fiz. Eu achei que estava só no meu computador, mas tem no canto inferior esquerdo, apareceu uma canetinha aqui para mim e estava escrito assim, Annotate. Eu cliquei nela e apareceu uma barra de mouse, texto, draw. Tá, achei ela aqui. Eu achei que estava aparecendo só para mim. Não, achei. Quer ver? Ó? Agora aqui acho que aparece o Spotlight, eu acho.
Aprendi. Aí é o seguinte, você vê que isso aqui seria uma córnea muito boa, isso aqui será uma córnea normal. Então, esse paciente aqui, normalmente pode ser um paciente virgem de tratamento, que você chegar e poderia indicar uma lente multifocal para ele sem ter ciência disso aí. Então, é sempre válido fazer esse EKR em pacientes que desejam, o paciente já fez a cirurgia fotoablativa e quer colocar uma lente multifocal, por exemplo. Você vê a topografia está ok, ceratometria está ok, tudo está batendo, e o paciente com uma distribuição de energia na córnea mais ou menos assim. É um paciente que poderia pensar na lente multifocal, sim. Agora, o normal, pacientes com as córneas multifocais que o pai falou, é uma distribuição desse jeito. Você vê aqui que essa distribuição toda espalhada é uma córnea que, de 1 milímetro até 7, tem uma variação muito grande da sua ceratometria. Então, essas córneas são multifocais. Isso aqui o paciente provavelmente possa RK. Você vê o aplanamento central muito grande e vai curvando. Então, isso aqui é uma lente, já é uma córnea multifocal. Você colocar uma lente trifocal, uma lente frativa aqui, o paciente, nossa, a qualidade de visão dele vai ser péssima. Ao contrário desse paciente em azul aqui, que você consegue definir muito bem o poder da córnea, e esse poder da córnea não varia, ou seja, varia muito pouco, de 1 a 7 milímetros. Então, nesses casos que o paciente deseja uma lente multifocal pós-cirurgia fotoablativa, eu peço sim um EKR para estudar a distribuição de energia dessa córnea. E em casos assim, eu posso oferecer ao paciente uma lente multifocal. Em casos assim, talvez até uma lente esférica, nem asférica eu colocaria. E os outros casos normais, aí vai variando caso a caso, dos exames do paciente, etc. Mas esse exame aqui e esse último aqui que eu circulei, são pacientes que têm uma cirurgia muito bem feita, uma córnea muito boa, porque você consegue definir, calcular com precisão a ceratometria desse paciente. Deixa eu apagar isso aqui. Eu acho que só você consegue apagar esse X em vermelho ali. Consegui. Seguindo o jogo. Lentes. Primeira coisa, toda cirurgia, seja ela pós-refrativa ou paciente virgem de tratamento, undersell, over-deliver. Prometa pouco, entregue muito. E aí, após avaliar as expectativas e exames, temos que definir as opções de lente para esse paciente. Importante ter familiaridade com as várias tecnologias e pensar fora da caixinha. Nós temos não só as lentes, além das lentes difrativas, nós temos a extra focus, nós temos a add-on, nós temos um mix and mesh, nós temos báscula. Paciente, a gente pode fazer o uso da pilocarpina, brimonidina, pilocarpina diluída, uma monofocal plus, como a Enhance, o Vivit, ou a da Roy, já esqueci o nome, EMV, se não me engano. E ter ciência que, para certos casos, menos é mais. Por exemplo, aquele paciente com uma distribuição de energia muito esquisita da córnea, às vezes uma lente esférica vai dar o melhor resultado para ele. Mas, para isso, você tem que ter familiaridade, conhecer e poder saber indicar isso aí com propriedade. Inclusive, teve um paciente que operei de extrafocos agora por último, um paciente pós-refrativa. O paciente falou, doutor, a refração dele era praticamente plano, tinha catarata, mas falou, doutor, não enxergo nada. Fazer a refração dele era horrível. Coloquei um pinhole nele, o paciente falou, doutor, é isso que eu quero para minha vida. Pus o extrafocus nele, o paciente ficou feliz para danar. De quebra, ficou 20/20 J1. J1 ou J2? Então, assim, o paciente hiper satisfeito. Então, acho que para cada caso tem uma abordagem. Bom, e aí, para ilustrar, eu trouxe esse caso aqui. Um paciente masculino, 53 anos, acuidade visual menor que 20/400 no olho, 20/400 no outro,
e uma catarata nuclear 2, cortical 2 e subcapsular posterior 4 no direito, e no esquerdo N1C1P2. Fundo de olho do direito inviável, ou seja, uma opacidade importante aí devido à subcapsular posterior, e no esquerdo o fundo miópico. A refração estática dele, ele chegava, por incrível que pareça, 0,5 mal, e o olho esquerdo 0,6 mal. Isso aqui, ele chegou para mim em 2019, com essa visão corrigida de 20/400. Em 2016, ele tinha essa refração, essa visão. Ou seja, 3 anos antes. Então, cálculo da lente, chegou lá, tudo tranquilo, sem taquicardia, você vê os exames aí. Microscopia especular está tudo bem. Topografia, vamos ver aqui. Uma córnea com assimetria, 37,2, 40,1, mais ou menos, 2,9 de astigmatismo, o eixo mais curvo ali, 96, focando aí no olho direito, que é o que nós vamos operar. Então, vamos ver aqui a biometria óptica, 36,97 para 37,2, lembrando que isso aqui é o SIMK, é a ceratometria simulada, vai estar muito bom. O eixo variou um pouco, mas se você for perceber, a imagem entre aspas, você vê aqui da topografia, né, do biômetro óptico com a imagem da topografia estão semelhantes. E segundo o Warren Hill, ele falou que o jeito mais correto de se definir o eixo é você pegar uma régua e passar no eixo mais curvo ou no eixo mais plano para você definir. Se você for pegar aqui as partes mais azuis, vai dar alguma coisa mais ou menos assim. Então, mais ou menos similar nos dois olhos, o que já me deixou mais tranquilo também. Eita. Então, lá, ressaltando ali a ceratometria. Caiu aí o sinal? Não, para mim não. Por quê? Ah, não, eu estava fora. Começou o caso agora? Não, começou há um tempinho já. Ah, então tá. Então vai. É fora aqui. Caiu, então foi a minha internet que caiu. Mas tudo bem, vai lá. Bom, então está ressaltando aqui a ceratometria. Você vê que os dados estão ali, 39,8 por 40. Lembrando, CMK, isso. Eu falei assim, opa, está batendo. Astigmatismo 2,9, 2,8. Ué, tá tudo redondinho. O que não está passando? Então, aqui, chamando a atenção para os dados. Falei, ok. Então, vamos ver aqui. Isso aqui, aquele lá era só a primeira medida. Mas aqui tem o average do K1 e K2 com uma standard deviation, ou seja, uma variação de 0,03, 0,03 e uma variação de eixo de 1. Ou seja, 56, 57, 58, mas assim, ou seja, um deviation, você pegar é 57 mais ou menos 1. Você vê que os anéis aqui estão relativamente regulares, um pouquinho turvos aqui, mas como estava tudo batendo, fiquei mais tranquilo. Aqui, nós temos comprimento axial, variação de 0,08, lembrando que esse paciente, no caso, tinha uma catarata subcapsular posterior, grau 4, com fundo de olho inviável. E aqui mediu o comprimento axial com uma variação de 0,08. Fiquei feliz. O ACD também variação pequena, e o LT, né, também com variação pequena. Mas uma coisa que chamou atenção, alguém sabe o que é?
Alguém reparou alguma coisa diferente nesse exame, alguma coisa que chama atenção nesse exame? Alguém? Um comprimento axial bem grande? Sim, um paciente que tinha um fundo miópico, né, um paciente míope, que foi submetido à cirurgia fotoablativa. Esperado um comprimento axial maior, mas não é isso não, isso aí você estaria no pacote. Ô, Gustavo, Opa, talvez, tudo bem, mesmo que o paciente seja um paciente que é automíope pelo comprimento axial, eu acho que essa altura da câmara, né, da câmara anterior aí, eu acho que está muito grande. Parece uma altura de um ACD de um paciente que tem um ceratocone com a córnea muito encurvada. É isso? não, isso aí também ainda está mais ou menos dentro da faixa. 4,21 de ACD? É enorme, o do cara era Grande pra grande. caramba. É. Bom, o que me fala sobre a qualidade do sinal? É isso aqui, ó. SNR, mas é signal, noise, sei lá o quê. Enfim, isso aqui é a qualidade do sinal recebido. Então, você vê que está 4, 2, 1, 2, 1, e todos com exclamação. Só o 4 aqui passou esperando. Esse sinal ele vai até 999. Então, foi um sinal baixo que conseguimos medidas. Mas vou pôr um cristalino aí mais transparente, isso aqui vai a 999. Então, eu sei que foi um exame difícil de realizar por conta da catarata subcapsular posterior. E ainda assim, conseguiu as medidas com pouca variação. Então, sempre ficar atento à qualidade do exame. White, tranquilo. E aqui o cálculo da lente, já pensando aqui numa tórica, estava tudo batendo, tudo falando a favor. Uma equivalente esférica de 12, 11, mas isso aqui em fórmulas normais. Fórmulas, tá até a Barrett aqui, ó, que é a única de quinta geração, a Higgs, de quarta ou quinta geração, essa Optimize, no caso, né? O resto é fórmula de terceira geração. Aqui, aqui já calculando para a tórica, mas também fórmulas que não são próprias para paciente pós-refrativo. Então, fui para a calculadora da Zeiss. Coloquei os dados, paciente pós-cirurgia, o ACD, falando justamente o que o Dr. Lucas falou, está fora da área habitual, mas ele calcula de 1,5 a 6. Então, ainda pode ser calculado. O K1 muito plano, habitual, mas ainda pode ser calculado. Mesma coisa para o K2. Ou seja, cheio de sinalzinho amarelo, mas permitindo o cálculo. E refração de jade plano, minha CIA, minha incisão, a TORB e o cálculo que ele me passou, que seria uma lente com equivalente esférico de 13,5, mas um poder de óptico de 11,5 com 4 de cilindro, colocado no eixo 70, esperando uma refração de 0,06, que seria o equivalente esférico no final, que é mais 0,15 com menos 0,17. Então, o LIO para a metropia desse caso foi essa lente aí de 11,5 com 4. Cirurgia de 2,9, sem ressalvas, linda e lisa. Meu DPO, paciente muito feliz, indiquei faco do outro olho, aí o paciente sumiu. Aí ele me volta com 30 dias, infeliz, muito insatisfeito. Ali, a primeira coisa, eu olho o eixo, ela rodou 15 graus. Foi bom, se explica uma lente de 4 de cilindro rodar 15 graus, perdeu o efeito, paciente muito insatisfeito. E aí, gente, o que fazer? Marina? Vai entrar e reposicionar essa lente na posição correta para a gente excluir se é isso mesmo que está causando a infelicidade dele ou não. Já vai de cara assim?
Uai, porque 15 graus é muita coisa, né? Para uma lente dessa. Uhum. Mas rodar essa lente de 15 graus vai resolver? Não sei quanto que estava a visão dele, qualidade de visão, qual que era a queixa dele? Era de Falou que não estava qualidade ou enxergando de nada, que a visão estava quantidade? péssima. Que não estava enxergando, a visão estava ruim. Quando você passava ele no autorrefrator, tinha resíduo, ficou resíduo comprovando que essa rotação estava gerando dois de astigmatismo. Quando você corrigia a visão ficava 20/20, né, com a correção. É isso, né, nessa refração? Uhum. Ô, Gustavo, eu não sei se eu comi mosca, mas não sei se você falou qual foi o tipo de lente que você colocou. Se eram lentes que tinham duas alças ou lentes tipo das AIS que tem uma plataforma mais rígida, qual lente foi colocada? Eu coloquei aqui, ó, no cálculo o 709 das AIS, você que é a calculadora das AIS, coloquei essa lente da 709, que é a... Aqui, ó, desculpa. Fazer cálculo aqui em cima, porque o negócio tampou aqui. Entendi. Mas foi a lente das AIS 709, que é a tórica deles, a esférica Nesse tórica. caso aí, porque como a lente das AIS tem essa plataforma, né, de 4 ápticos e é uma lente que não tem alças em mola, se o paciente sofre uma retração, uma contração do saco capsular, a lente não só pode girar, como a lente pode torcer, né, sofrer uma torção. E muitos médicos, né, que falam que não gostam do jeito das AIS é por causa disso, porque ela é uma lente muito estável, ela é uma lente muito boa, mas se o paciente sofre uma retração capsular, ele sofre uma fimose ali da cápsula rex e tal, a lente pode girar e torcer. Então, só reposicionar a lente no seu eixo não vai resolver o problema do paciente. Correto. Nesses casos, quando eu uso muito lente das AIS, eu tenho por hábito fazer uma rex grande, justamente para evitar isso. Mas, tá, concordo com você, professor, mas nesse caso, o que você faria? Pois é, se a gente tem uma rotação e também uma torção, né? E aí você falou assim, ou seja, aconteceu a torção, você fez uma cápsula rex mais ampla. Ela só girou, ou ela torceu também? E você já conseguiu verificar isso? Só girou. Ela só girou. Só girou. Ok, O bag então, estava limpinho, transparente, amplo, tranquilo. pois é, se ela só... Porque aquela história, né? Quando é a lente com as duas alças de S invertido, girar a lente em um sentido pode ser mais fácil e mais recomendável do que tentar girar a lente ao contrário, porque pode ser que a lente fique mais, ela trave para voltar naquela posição. E numa manobra intempestiva, você pode ter uma complicação de rompimento de cápsula. Nesses casos dessa lente das AIS, eu acho que, né, não importa se ela girou anti-horário ou girou horário, você pode retornar ela para o lugar, né, tanto para um lado quanto para o outro. Eu não vejo muita dificuldade, inclusive no paciente que tem pouco tempo de cirurgia. Você falou que tem só 30 dias. É completamente diferente de uma história de mais longo prazo. O paciente some por mais tempo e volta depois de um tempo maior. Então, com 30 dias, eu acho que a intervenção seria reposicionar a lente de volta no bloco cirúrgico. Cláudio? Cláudio? Oi, tô aqui, calma. Saudade sua voz, meu amigo. O que você faria? Olha, eu tô na onda aí também de rodar essa lente, de voltar ela para o lugar. Está obedecendo a regra certinha, né? A cada 3 graus você perde 10%. Ela perdeu 50%, foi para -2, que é o que está apresentando na refração. Perfeito. Mas, lembrando, gente, que a gente sempre tem que buscar mais dados antes de voltar para o bloco cirúrgico. Então, a primeira coisa que eu fiz nesse caso... Opa, peraí, cadê você? Peraí, vou admitir aqui. Ô, gente, desculpa, o trem voltou aqui sem querer. Vou clicar lá.
Aí a taquicardia já foi lá em cima, né? O que aconteceu para essa paciente estar com 2 de cilindro? Esse painel aqui em cima... Bom, mas vocês estão conseguindo ver o título aí do slide, né? Então, primeira coisa, vou rechecar meus cálculos. O que aconteceu? Primeira coisa, refazer os cálculos todos. Refiz. Estava ok, o cálculo era aquele mesmo. Segundo passo, astigmatismofix.com. Quem não conhece esse site, eu devia ter colocado até a tela aqui, é o seguinte, você coloca a refração, os dados anteriores da cirurgia, a refração do paciente pré-operatória, a lente implantada e a refração pós-operatória. E ele te fala o quanto você deve girar para atingir a melhor refração possível. Então, por exemplo, um pouco o paciente, a lente girou 15, mas de acordo com o astigmatismo, ele falou assim, não, você não vai gerar esses 15 de volta, você vai gerar 20, ou vai gerar 10, ou vai voltar 10, ou não sei o quê. Então, ele fala o quanto que você tem que girar, em qual sentido, para atingir o melhor objetivo refracional possível, com aquela lente que já está implantada lá, baseado na lente implantada e na refração residual do paciente. Então, é uma ferramenta muito útil para quem trabalha com lente histórica. E aí vem a surpresa. No Astigmatismo apareceu sem melhora. O melhor resultado seria com um residual de 1,75 de cilindro. Coisa errada. Vamos, terceiro passo, começar do zero. E aí, eu fui para uma outra calculadora que me deu esse astigmatismo líquido de 1,32. Ao contrário daqueles 4 que tinham lá. Falei, ué, gente, o que está acontecendo? E a lente que ele me sugeriu seria uma lente de 13 dioptrias de equivalente esférico. Eu coloquei uma lente de 13,5 de equivalente esférico, 709, com 2 de cilindro a um eixo 64. Com resultado refracional de 17 positivo, com 0,04 cilindro a 154. Ué, gente. Então, fui lá na Leo Barrett Truquet, ele me deu equivalente esférico de 13. A lente implantada, uma lente de 13,5. Só que um tinha 2 cilindros, tinha 4. E a refração atual, um equivalente esférico de menos 0,25. Você fala, tudo bem, o cilindro está bem fora, mas o equivalente esférico está ali. Mesmo assim, por que desse erro? Vamos repetir os exames. E aí vem a surpresa. Olha a diferença do sinal após a remoção da catarata. Outra coisa, aqui a lens caiu para 1, porque aqui é a lente trocular. Então, o paciente pseudofásico, isso aqui é a espessura da lente trocular. O axial deu 29, ele estava dando antes 29 ponto... E fugiu, devia ter anotado aqui do lado. Mas a 29 é alguma coisa também. E aqui, ressaltando o sinal, como eu falei. Quer ver? Vamos voltar lá, só de curiosidade. Tem que pegar um mouse aqui para ver o... Quer ver? Os exames iniciais estão aqui. Então, o comprimento axial dele é 29,28, ou seja, a média é 29,19. Estava ali. 29,00, 29,19, uma pequena variação, mas nada assombroso. E aí, a ceratometria. Você vê que os anéis também mantêm um certo barramento, mas estão um exame bem feito. E aqui, dando 37,36 por 38. Uma variação pequena, o eixo batendo mais ou menos, antes era 162, está 159. Provavelmente alguma alteração por conta da minha incisão. White não mudou.
E agora o cilindro o cilindro corneano, que antes era 2,8, 2,9, caiu para 1,6. Refiz os cálculos de novo. Essas aqui são aquelas lentes que te falei não eram próprias para esse caso. E aqui a Truquei, me dando um astigmatismo líquido de 0,61. No cálculo, uma lente 14,5 de equivalente esférico, lembrando que eu coloquei uma de 13,5, com um cilindro de 1. Eu coloquei o cilindro de 4. A nova LIO seria uma LIO de mais 14, com 1 de cilindro, com equivalência de 14,5. E aí? Mais dados. Vamos entender o que aconteceu. Aí eu pedi o EKR para essa paciente. Falei o que está acontecendo. Está aí o Pentacan dela. Alterações de curvatura inerentes a... E isso aqui que interessa. Então, você vê que ela tem um EKR normal, o chifrezinho aqui sugestivo do cilindro, mas um exame normal. Nada de alterado. E aqui, a gente focando aqui nos 3 a 4 milímetros centrais, está aqui, ó, 37, basicamente 37, 37,7, 38, né? 36,93 por 37,93. E o sugerido pelo Rio é usar o 4,5. Isso já está, o pessoal já está mudando para utilizar mais essa na linha do 3, essa linha dos 3 milímetros. Bom, ainda assim, 36,8 por 38, dando um astigmatismo de 1,25. Aqui nos 3 milímetros está o astigmatismo 0,8, perto daquele astigmatismo de 0,6 que a Barrett nos deu. Você fala, opa. Então, ou seja, a minha medida ceratométrica do topógrafo e do biômetro, embora coincidentes, estavam erradas. E aqui, voltando ao primeiro cálculo, dando um astigmatismo de 1,32, que bate com esse astigmatismo do EKR de 1,25. Mas não com as medidas novas. Eu falei, gente, o que a literatura está falando sobre isso? Por que deu essa diferença toda? Então é o seguinte, em pacientes com comprimento axial maior que 22 milímetros, a Barrett Universal 2 foi a mais precisa para olhos normais. E a gente pode extrapolar que a Barrett troquei para olhos operados. Teria o mesmo resultado? Bom, o cálculo de vetor, ou seja, a análise de vetor fornecida pelo Pentacan forneceram os menores erros de predição de astigmatismo e se tornou, ou seja, a mais precisa para cálculo de astigmatismo é a análise vetorial, que é o EKR. E para a Barrett Toric Calculator e a Abulafia-Koch fórmula foram que apresentaram menores erros, predição de erros em pacientes... Não, isso eu acho que são pacientes normais também, peraí que isso que eu não lembro. Isso aqui é até mais interessante. Isso aqui é o seguinte, compararam o astigmatismo medido, a poder corneal total medido pelo Pentacan, ou seja, você tem ali o poder real da córnea, e o poder estimado, que é o que a Barrett faz, a Barrett Truquei. Você não põe valor absoluto, você põe o valor da curvatura anterior, e ela estima a curvatura posterior, devido àquela alteração que eu falei lá no início, da correlação entre a córnea anterior e a córnea posterior. E essas duas fórmulas se mostraram mais precisas no cálculo do poder da córnea do que o Pentacan, que mede o poder real da córnea. Então, é bom você ter, vamos pôr o EKR como, entre aspas, uma referência de vetor de astigmatismo, mas usar
os dados do biômetro para o cálculo do poder esférico da lente. Então, é o seguinte, uma coisa que chama atenção aqui, voltando aqui atrás. Essa ceratometria aqui é a ceratometria anterior. Essa ceratometria aqui do EKR é a ceratometria total da córnea. Então, isso aqui já é considerando o poder total da córnea, levando em consideração a curvatura anterior e a curvatura posterior. E o que aquele trabalho fala é justamente isso, usar a EKR para você ver poder de astigmatismo e eixo, mas o poder da córnea você usar o estimado por aquelas fórmulas. Bom, entendemos que houve uma surpresa aí. Você vê que o poder de astigmatismo aqui bateu da EKR com a Barrett. O poder real da córnea, o poder total da córnea foi até próximo do poder estimado, aqui do poder usado, né, que a córnea foi usada, mas ainda assim ficamos com essa surpresa refracional completamente fora da curva. Conclusão. Usar a Barrett Universal 2 para lios não tóricas, a Toric Calculator para tóricos, truquei para pós-refrativa e truquei tórica para lios tóricas pós-refrativas. Sempre confirmar se o astigmatismo corneano coincide com o refracional e este poder. Repita os exames em caso de divergências. Caso complexo, faça você mesmo os exames. E em caso de dúvida, sempre buscar mais dados. Outra coisa que eu esqueci de chamar a atenção para vocês. Voltando lá atrás, deixa eu diminuir aqui. Vocês lembram a refração desse paciente? Opa, volta aqui. Eita. Ué. O paciente tinha 1,25 de cilindro refracional. O eixo aqui 150, o eixo nosso lá deu 160. Mas você vê que esse astigmatismo refracional dele bateu exatamente com o astigmatismo do EKR, mas no prego, que foi aquele astigmatismo 25. E com o astigmatismo o seu astigmatismo calculado da esse aqui hoje está de crise comigo. O astigmatismo lá na frente, da Barrett-Truquet também deu um astigmatismo medido de... Onde é que vai estar aqui? Porque esse aqui embaixo é astigmatismo líquido, considerando a diferença da curvatura anterior com a posterior. Mas a diferença de astigmatismo também bateu, quando você faz o cálculo no biômetro, vai estar aqui, acho que na página anterior, a nova biometria. 1,06, sendo que o refracional era 1,25. Então, você vê que esses dados batem. E nessa aí eu não levei em consideração a astigmatismo refracional, conferi os exames que estavam congruentes, estavam alinhados, e tivemos essa surpresa. Ô, Gustavo. Oi. Esse EKR foi um exame recuperado de pré-operatório ou você fez pós-operatório? Pós-operatório. Porque o cilindro refracional, como foi pré-operatório, foi uma coincidência, não foi, não? Já que você tirou o cristalino. Sim, mas é porque é o seguinte, você vê que o astigmatismo dele era puramente corneano. O EKR mede só a córnea. Ali no refracional, mede o astigmatismo do paciente, mas você vê que o astigmatismo dele provavelmente era puramente corneano.
que a ceratometria, depois que eu repeti, bateu com esses estimativos de 1,25, 1,5, 1 de estimativos, variando ali entre 1 a 1,5 nos outros exames posteriores. Então, o estimativo dele refracional estava ali, acho que era 1,25, 1,5. Então, concluí que o estimativo dele era puramente corneano, porque bateu o da EKR com o refracional, e eu tive essa surpresa. Agora, por que, como que a minha topografia e a minha biometria óptica coincidiram em tudo e estavam os dois errados, revisei. Primeira hipótese, número de paciente, fizeram exame do paciente errado, mas eu olhei os dados, conferi tudo, era o mesmo paciente, estava tudo certo, a imagem da topografia é semelhante, mas os poderes dióptricos mudaram. Por quê? Não sei. Se alguém tiver alguma explicação, por favor, me elucide. Mas o eu trouxe Lucas esse é um caso. que sempre fala muito de posição de cabeça no aparelho, né? Eu acho que realmente faz diferença, dependendo da posição, ou superfície ocular, e aí vale a pena ver também, comparar como é que o olho direito, se o olho direito também vai apresentar essas mesmas alterações, né? Se você repetir o exame hoje, provavelmente você já até o fez, e já teria... Eu repeti tudo os dois olhos. Eu não trouxe aqui os comparativos do olho esquerdo. E apesar de que o esquerdo não tem astigmatismo refracional. Exatamente. Então, seria interessante comparar para a gente ver, né, como é que ficou o Vamos puxar exame lá na daquele clínica dia e o depois. exame de agora. Do olho esquerdo, né? Comparar outro olho também. Isso. Ô, Gustavo, Oi? por que esse paciente estava tão feliz do pós-operatório imediato? Porque a visão era muito ruim? O paciente tinha uma subcapsular posterior 4, tinha visão de menor que 20/400. Entendi. Menor que 20/400, voltou a enxergar qualquer coisa, estava feliz. Mas depois, enfim. Tá certo. Bom, e o paciente? Sugestões. O que vocês fariam com esse paciente? Situação dessas. Trocar essa lente. De cara, sim? Não, claro que você tem que expor para ele os riscos também de uma nova cirurgia, né? E ver se ele não ficaria, porque eu vi aí que você fez a refração dele e ele atinge 100% de visão com a correção no óculos, né? Desse residual. E conversar todas as opções com ele, de corrigir no óculos, ver quanto que ele vai ficar satisfeito ou insatisfeito, e falar dos riscos e benefícios de tentar trocar essa lente. Marina, talvez aí já tendo mais uma noção de como é que está o caso e tal, eu estou achando que oferecer um óculos para um paciente que tinha uma subcapsular que era 20/400 talvez seja a opção mais tranquila e que o paciente talvez aceite. Porque eu fiquei meio que na cabeça que, com o seu caso inicial, que era uma paciente vaidosa, queria visão perfeita, né? Esse paciente é o contrário, ele tinha uma subcapsular, então passa um óculos para ele, vamos operar outro olho. O paciente estava com a visão muito ruim, né? Tipo, estava com catarata muito grande assim, né? E com óculos ele tem a acuidade visual excelente, né? É conversar com o paciente, a expectativa dele em relação à cirurgia, né? Assim, como é que ele está, se ele ficaria satisfeito com o óculos enxergando bem, né? Mas uma coisa interessante também é porque quando o paciente é pouco exigente, tem uma visão pior que 20/400 e depois fica com 2 de astigmatismo, ele nem acha ruim, ele volta, ele continua feliz. Então, assim, eu não sei o grau de exigência desse paciente, mas talvez ele não seja muito exigente, mas talvez também não seja tão pouco exigente assim, porque se ele voltou infeliz, né? O primeiro DPO estava rindo de orelha a orelha, porque não estava enxergando nada, voltou a enxergar. Depois a exigência veio bater na porta. Deixa eu saltar com. Bom, combinei de estudar o caso e ver a possibilidade de troca de livro, mas minha preferência era guardar 3 meses, fazer um novo PRK, ou a primeira opção, claro, que eu dei para ele foi óculos. Em 11 de dezembro de 2019... Gustavo, uma dúvida. Oi? Eu falo o seguinte, sempre que
vamos supor, você conversando com o paciente, se ele aceitar o óculos, ótimo, é a melhor opção de todas, né? Menos arriscada e chega a 100% de visão. Se caso ele não aceitasse o óculos e tivesse mais inclinado a uma troca de lente, vamos supor que ele não pudesse fazer um novo PRK, que a córnea fosse fina, não sei. Vamos supor que o PRK não é uma opção. Quanto antes você trocar essa lente, melhor, não? Nem tão ao céu, nem tão à terra. Sim, trocar uma lente. Por causa do risco de fibrose no saco, sim. né? Mas você tem que lembrar também que 2 cirurgias consecutivas, você aumenta a inflamação, risco de hemoclacistoide e outros problemas aí relacionados. Certo, então, mas eu geralmente... acalmo ele primeiro, 3 meses, aí faço... Entendi. Então, geralmente, você espera uns 3 meses? Porque, assim, se for para trocar lente... o pessoal esperando um mês, né? 4 semanas, sei lá. Para trocar lente, troca de lente é precoce. Cirurgia fotoablativa, quanto mais tarde, melhor, para você ver o resultado refracional final. Entendi. Então, troca de lente, eu acho que até um mês... Se eu ver que a refração está estável, recalcula a lente, um mês até antes de um mês, no máximo, sei lá, 2, 3, vamos ver como é que está a relação com o paciente, se o paciente está disposto a fazer cirurgia, como é que estão os ânimos, esse paciente não estava feliz. Então, você tem que ir pesando isso tudo na balança e ver qual a melhor hora de abordar esse paciente. Agora, a cirurgia fotoablativa, esperaria 3, preferência 6 meses, grau bem estável, faria o paciente. Mas o paciente também esperar 3, 6 meses para resolver o problema, já vai ficando ansioso e nervoso. Se o paciente aí que ele era mais 0,75 ou menos 2, ou seja, um equivalente esférico de menos 0,25, eu não ia, no caso, e tirar tanta córnea assim, até porque era astigmatismo, mas, de novo, eu concordo com o Lucas, minha preferência é passar um óculos para ele que estava resistente. E aí, o paciente retorna, deseja trocar as lentes de ambos os olhos. Nesse meio tempo, eu operei outro olho dele. Esqueci de colocar aqui. E o outro olho ficou ótimo, ficou tudo bem. Mas ele estava queixando a visão de perto. Queria trocar ali dos 2 olhos para perto. Expliquei que o Detran, que era a preocupação dele, só mede a visão de longe. Que o resultado refracional do OE está excelente, apesar da dioptria residual do olho direito. E não sugiro cirurgia devido ao alto comprimento axial, risco de descolamento de retina, etc. E o equivalente esférico de 0, praticamente. Volto a explicar que o cálculo de lente paciente pós-cirurgia refrativa é mais complexo e menos preciso. Possibilidade de cirurgia fotoablativa refere não querer de forma alguma, pois já fez uma vez. Agendei um mapeamento de retina para controle, passei o óculos, o paciente nunca mais voltou. Nem para fazer um mapeamento de retina. Então, a última notícia que eu tenho dessa paciente é dessa data. É um paciente meio exigente, né? Você vê que ele do outro olho... Você vê que a visão... plano, o equivalente esférico do direito perto de plano, mas sim uma surpresa refracional, mas o esquerdo ficou plano, estava com visão ótima para longe, apesar do olho direito estar com esse astigmatismo, e ainda assim queria com visão de perto agora. Ô, Gustavo, eu sugiro você a pedir à nossa administradora lá para ligar para ele, saber como é que ele está passando, que a gente gostaria de saber como é que ele está. E pedir para marcar um controle dele. Eu acho que isso vai demonstrar preocupação, cuidado. Agora, se ele optar por não voltar, porque já encontrou outro médico, qualquer coisa, tudo bem, está resolvido o problema dele também. Mas eu ligaria para esse paciente para ter a possibilidade dele retornar. Tá? Amanhã eu vou falar com a Vanessa fazer isso. Bom, muito bem, gente. Se alguém quer fazer alguma pergunta, excelente, Gustavo. Um caso bem complexo. Mostra que cirurgia de catarata hoje, gente, cirurgião de catarata hoje tem que ser igual piloto de avião. Não existe mais aquele negócio de piloto de final de semana, não, gente. Não tem mais cirurgião de catarata para operar de vez em quando, não. Tem que ser cirurgião que está operando todo dia. E hoje a cirurgia de catarata virou uma subespecialidade dentro da oftalmologia, assim como a refrativa. Então não dá para você ficar operando de vez em quando,
porque hoje os resultados dependem não só da técnica, também como cálculos biométricos muito complexos para que a gente possa obter o resultado que o paciente deseja, né? Cirurgia de catarata hoje é, sim, uma cirurgia refrativa. E, dependendo do perfil do paciente, é muito desafiador, porque muitas vezes a gente não tem a certeza de poder entregar o que é que o paciente espera. Então, cirurgias, principalmente quando se dispõe a colocar lentes premium, é para cirurgiões que têm realmente um conhecimento muito grande de cirurgia de catarata, de cálculo de lente. Eu me lembro, e gente, isso tem muitos anos, um cirurgião lá em São Paulo de grande volume, ele tinha um especialista em biometria. Eu estou falando de algo em torno de 15 anos atrás. Então, vocês observam que hoje até o cálculo de lente para situações especiais está se tornando uma subespecialidade, mostrando para que a gente poder entregar realmente aquilo que o paciente precisa, a gente tem que ter um estado da arte que realmente não dá para ser um generalista fazendo uma cirurgia de vez em quando, não. Eu fico muito feliz de ver o tanto que o Gustavo desenvolveu nessa área e como que ele se dedica a isso, e por isso que ele tem resultados tão extraordinários. Amanhã nós vamos ver vários casos de cirurgias pós-refrativa. E vocês vão ver como é que são desafiadores. E o desafio, se por um lado nós temos hoje ferramentas melhores, por outro lado nós temos pacientes muito mais exigentes. Eu vou mostrar para vocês pacientes que foram operados na década de 80, 90, 2000 e 2020. Os resultados, às vezes, da década de 80 eram piores e os pacientes eram muito mais satisfeitos porque não tinham exigência com o que tem hoje. Então, a gente tem que acompanhar também o grau de exigência dos pacientes. Então, parabéns pela apresentação, Gustavo, um caso muito desafiador. Agora vamos passar para o caso da Marina aí, né? Pois é, eu queria só ressaltar que é o seguinte, você vê que mesmo tendo todos os dados na mão, uma segurança muito grande para indicar uma lente tórica, eu ainda tive uma surpresa dessa. Então, sempre que for possível, buscar mais dados para tentar diminuir ao máximo a chance que algo assim aconteça. Esse era o recado que eu queria deixar com vocês. E, mais uma vez, a importância do consentimento informado, explicando isso, né? Porque, por mais que se explique, gente, é muita informação. Nenhum paciente absorve todas essas informações. É muito importante a gente conversar, entender, mas que ele assine, está ciente que o cálculo da lente pós-cirurgia refrativa não é certeza de emetropia, de não usar óculos. Por isso que eu tenho muita resistência em indicar uma lente multifocal para pacientes pós-cirurgia refrativa. Se a gente não consegue uma emetropia numa lente esférica ou asférica, vocês imaginam o resultado quando o paciente tem um resíduo refracional significativo. O resultado vai ser péssimo, são pacientes que já submeteram a cirurgia de refrativa, são pacientes que muitas vezes já têm uma córnea com aberrações, umas córneas mais finas. Então, você vai herdando problemas e você vai criando novos problemas. Então, a gente tem que ter um pouco mais assim, de segurança para não querer ir além do que aquilo que o conhecimento atual nos permite ir. Então, vamos resolver o caso aí da Marina agora, Gustavo? Que lente vocês indicariam para esse paciente dela? Qual vocês indicariam antes? Qual vocês indicariam agora? Se mudaram de opinião e por que mudaram? Veja bem, é um paciente que já está acostumado a enxergar mal. Ela não é uma paciente tão exigente. Se fosse muito exigente, ela não se adaptaria tão bem com lente gelatinosa multifocal. Nada dá uma visão tão ruim quanto uma lente gelatinosa multifocal. Uma paciente que usa uma lente multifocal satisfeita é porque está satisfeita com olhos com uma visão de má qualidade, ou pelo menos uma paciente que é tão vaidosa que não quer usar óculos junto com a lente, porque a visão está longe de ser uma visão ideal. Mas, considerando que tem um ceratocone, eu acho que eu faria um teste
de báscula com essa paciente, explicaria para ela a possibilidade de colocar uma báscula para ela não ter uma dependência total de óculos, e ela poderia usar um óculos eventualmente para dirigir alguma coisa assim. Mas uma lente multifocal numa córnea com ceratocone, eu acho que é muito arriscado essa paciente não ficar satisfeita e a solução depois ser muito complicada, você tem que trocar a lente, e eu tentaria primeiro fazer um teste de báscula para ver se a possibilidade de fazer uma báscula para ela, se fosse o interesse dela ficar menos dependente do óculos para perto. Eu sigo o eminente relator. O que você colocaria, Cláudio? Eu faria o teste de báscula com lente de contato e colocaria 2 lentes monofocais, se ela tolerar esse teste, né? Uma deixando métrope e o dominado um pouquinho míope. Míope de quanto? -1. A minha experiência mostra o seguinte, que quando você deixa um paciente com -1, frequentemente esse paciente precisa de óculos para perto. Acaba que ele nem fica satisfeito para longe nem para perto. Nunca mais do que 1,5, mas o valor que eu acho seria ideal de uma báscula é 1,5. Com 1,5 você consegue ter uma visão intermediária excelente, que a maioria das atividades, vamos dizer, próximas, está na visão intermediária, que é uma mesa de jogos, é uma mesa de jantar, é uma mesa de bar, é uma sinuca. São muitas atividades que a visão intermediária é muito importante. E evitar que... E agora, se o paciente é um paciente meio atarracado, baixinho, braço curto, eu poderia até ir um pouquinho mais. Se for um paciente mais longilíneo, eu poderia até, talvez, até fazer uma báscula com 1,25, alguma coisa assim. Ok. Eu pensei muito no que o senhor falou da visão com a lente de contato multifocal. Ela não tem uma exigência tão grande, então talvez fosse interessante, por isso que eu fiquei no 1. Mas estou seguindo a experiência aí. Gente, mais alguém quer fazer algum comentário antes de partir para a solução aí do caso? Alguma outra opção de lente? Alguém mudou de ideia? O que te fez mudar de ideia? Giovanni? A gente tem comentado muito em aula, é isso mesmo, assim, também, igual o doutor Reinaldo comentou, questão da gente, assim, antes de até colocar, implantar essa lente, ou até quando a gente vai fazer uma refrativa para deixar uma báscula, a gente sempre colocar essa lente de contato, assim, com essa diferença. A gente tem que saber indicar a báscula. Quando você fala assim, você vai ficar com o olho bom para longe, outro para perto, é como se você não estivesse querendo vender alguma coisa. Isso é a pior abordagem que você pode dar para um paciente. A abordagem que eu considero mais adequada é dizer o seguinte, nós temos uma alternativa de reduzir essa dependência de óculos. Você vai precisar de óculos muito pouco, talvez para dirigir numa estrada, dirigir à noite, ou então para você ler uma bula de remédio. Você vai trocar um óculos constante por um óculos de uso muito eventual. Eu acho que vale a pena. Então, se o paciente entender essa proposta, você não está dizendo para ele que ele não vai usar óculos, você está dizendo que você vai reduzir sua dependência. E não fala que é um olho para longe e outro para perto, porque para o paciente isso causa uma impressão muito ruim. Ele fala assim, eu não vou acostumar com isso não, um para longe e outro para perto. É como se um olho dele olhasse para perto e o outro olhasse para longe. Isso para o paciente é confuso. Ele olha mais ou menos como se fosse o farol alto e o farol baixo. Não é por aí. É reduzir a dependência de óculos, tornando você com uma visão, tanto de longe quanto de perto, mais satisfatória. Cadu. Gente, já são 21h19. Vamos partir para a solução do caso? Então, num caso desse, o que eu faria?
Você, pai, matou a charada. Um paciente que estava satisfeita, feliz com a gelatinosa multifocal portadora de um ceratocone, ela está muito mais preocupada em enxergar de longe e de perto que a qualidade visual. Ela quer conseguir ler, que ela quer conseguir ver as pessoas ali e sem preocupar com qualidade. Então, você vê com ceratocone incipiente, uma ceratometria normal praticamente, um astigmatismo baixo, eu colocaria uma lente multifocal nessa paciente tranquilamente, e se eu quisesse ser muito seguro, muito conservador, eu colocaria uma add-on nela, uma monofocal mais um piggyback com uma multifocal. Que se ela não gostasse, eu tirava a multifocal. Mas é uma paciente que eu duvido que ia deixar eu tirar essa multifocal dela. Porque você vê que ela está feliz enxergando mal, porque ela está enxergando sem óculos. Alô? Ô, Não, tudo bem. Gustavo, e você ia preferir uma EDOF ou uma trifocal, se você fosse colocar uma multifocal? Né? Aí eu estudar os hábitos de vida dela, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta. Por exemplo, o paciente gosta mais de fazer compra, gosta mais de cozinhar. Eu poderia pensar numa EDOF, que vai ter uma focada em visão intermediária, não vai ajudar tanto de perto, mas pode dar menos queixas. Agora, o paciente gosta muito de leitura, gosta muito de coisa de perto, eu pensaria no trifocal. Uma coisa que me deixa assim muito feliz com as trifocal, uma surpresa agradável, é o tanto que elas são permissivas, com erros refracionais residuais. Você programando ali para o primeiro positivo, uma trifocal, mesmo uma pequena surpresa, com surpresas refracionais, o paciente tem uma boa visão, o paciente fica satisfeito. Então, acho que essas trifocais aí de última geração têm agregado muito à prática, deixando os pacientes muito satisfeitos. E, como eu falei, em última análise, se fosse um paciente inseguro ou com um perfil mais complicado, eu indicaria, como você me viu hoje, uma add-on para essa paciente. Coloco as duas e, se ela não gostar, queixar da visão, eu tiro a trifocal e deixo só a monofocal lá dentro e ela usa óculos, para perto, no caso. Mas, como você falou, pelo que você descreveu da paciente extremamente vaidosa, acostumada a chegar mal, feliz com a lente de contato gelatinosa multifocal, a paciente vai ficar feliz com uma lente trifocal. Entendi. E eu tinha pensado também numa opção mais conservadora e que, ao mesmo tempo, eu tenho tido bons resultados, que seria a Irence com um olho com menos meio. Mas não dá uma visão de perto tão boa, né? Se o paciente for um paciente que faz muita leitura, uma letrinha muito pequena, acaba precisando de um complemento para perto. Ela dá, assim, um longe muito bom, intermediário muito bom, não dá aberração, e um perto razoável, um perto com letra maior, né? Para aqueles pacientes que não são... A Irence, eu tenho tido resultados fantásticos com ela. Eu colocando o olho não dominante para menos meio, menos 0,75, os pacientes ficando 0,9, 0,8, J1, tranquilo, e outro olho 20, 20, J2, J3. Então, tem resultados fantásticos. Só que a Irence com certeza vai gerar menos queixas em relação a halos, glare, porém ela necessita de maior preciosismo biométrico. Entendi. Então, Mas ela nós já estamos não falando de ceratocone, viu? Exatamente. Vamos esquecer não que essa paciente tem ceratocone. Então, a paciente que todo mundo que mexe com difícil, ceratocone, gente, faça um teste de sensibilidade ao contraste com um paciente que tem ceratocone 20/20. Faça esse teste. Tem de visão e faz um teste de sensibilidade ao contraste. É ruim. A sensibilidade ao contraste é ruim. Esse paciente enxerga mal. Então, eu digo a você o seguinte: põe um anel num paciente. O paciente vai ter visão 0,7, 0,8. Teste de sensibilidade ao contraste. Horroroso. Você não consegue tirar as aberrações. Você melhora a acuidade visual. Então, todo portador de ceratocone, gente, tem má qualidade de visão. Por isso que eles ficam tão encantados com lente de contato. E só para de usar lente de contato quando não tem alternativa, ou então saturaram da lente de contato. Agora, você pergunta para qualquer paciente, qualquer um que usava lente de contato bem adaptado,
e depois pôs um anel, por que eles ficam satisfeitos do anel? Porque não tem que usar lente. Pode usar óculos. Antes não podia usar óculos. Isso faz uma grande diferença. Mas pergunta para o paciente, sua visão antes com óculos, só com lente de contato, era melhor do que a visão sua hoje com óculos? 100% dos casos é. Então, eu digo o seguinte, você tem um paciente aí, que é uma paciente que não quer usar óculos, ela não quer enxergar bem, ela quer não usar óculos. Então, eu acho que se você dá para ela uma melhor visão, que a lente monofocal dá melhor visão do que uma lente multifocal, para longe no olho dominante, e deixar ela independente ou pouco dependente de óculos com uma lente, com uma báscula, eu acho que se você conversar bem com ela e se você conversar de forma bem transparente com ela, você vai ver que ela vai acabar aceitando essa báscula muito bem. E você vai ter menos chance de ter problema. Você já está pensando em colocar uma lente, considerando a possibilidade de tirar. Eu acho que quando vai fazer uma cirurgia e você já pensa nessa possibilidade, é porque você não está confiando 100% na técnica. E na báscula, você não tem onde errar. Sabe? Você não tem onde errar, porque se por acaso o paciente reclamar de alguma coisa, ele tem a alternativa de um óculos para uso eventual. Então, eu acho que a gente às vezes quer querendo ajudar demais o paciente e às vezes, sei lá, eu acho que às vezes a gente tem que ter um pouco de humildade, moderação, não sei. Correto. Mas se você quiser fazer a trifocal, você depois explica para nós como é que essa paciente está. Eu acho se você que quiser, não eu vou trifocal, não. Eu faço um teste de sensibilidade ao contraste nela para a gente ver, para você ver como que é a qualidade de visão. Ela perde sensibilidade ao contraste. Toda eu lente acho que eu estou multifocal mais perde. inclinada a colocar essa iRense com o outro olho menos 0,75. Eu vou pensar e talvez repetir essa biometria óptica, eu mesma fazer, porque essa que ela me trouxe não foi eu que fiz, eu mesma fazer a biometria óptica, lubrificar bem o olho, para comparar, para ter um cálculo mais preciso. Então depois eu acho que vou ter resolver, você menos mostra dor pra de gente. cabeça. Maravilha. Vou pensar, mas você foi muito bom. aí você foi faz. muito bom. Foi muito bom. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, doutor Reinaldo. Muito obrigada a todo mundo, né, que participou e que deu opinião. Foi muito bom. Deu para enriquecer bastante. Foi muito legal o seu caso, Marina. E eu dou notícias. Eu vou pensar direitinho, vou amadurecer aqui a ideia. Eu vou conversar com ela também. Eu acho que essa conversa com ela vai ser importante para a gente bater o martelo. Depois você fala com a gente o que você fez aí. Dou notícias. Bom, gente, alguém quer concluir alguma coisa sobre essa aula do Gustavo? Excelente. Arnaldo. Foi excelente. Eu achei excelente esse caso da doutora Marina, pelo seguinte, eu concordo 100% com a sua opinião e a opinião até da doutora Marina também, dos outros colegas, que realmente córneas aberradas, pacientes com córneas aberradas, seja por esse ceratocone, alguma outra ectasia corneana, não são bons candidatos para lentes trifocais e lentes difrativas. Realmente o cálculo é totalmente imprevisível e esse paciente eventualmente pode ficar super satisfeito, como pode ficar super insatisfeito. Então, normalmente, pacientes portadores de ceratocone, seja cones incipientes ou manifestos, a minha opinião é que a melhor opção para ele realmente é uma lente premium monofocal para o olho dominante e, eventualmente, uma lente, uma Rense, uma lente foco estendido, com um target menos 0,75 para o olho não dominante. Essa estratégia eu acho sensacional, inclusive foi a estratégia que eu escolhi para mim mesmo. Eu fui submetido à cirurgia de catarata ano passado, eu tinha alta miopia, tinha uma miopia de 5,5, menos 6, não tinha nenhum componente de astigmatismo, uma córnea absolutamente normal, e eu fiz a minha própria biometria várias vezes e fiz a programação da minha cirurgia e das lentes a serem selecionadas. O meu olho dominante é o olho esquerdo, então eu optei por uma lente Tecnismo One Piece para o olho esquerdo, com olho dominante, com target plano, e para o olho não dominante, eu optei por uma Tecnis iRense com target menos 0,75. E, para minha total alegria, eu fiquei com visão 20/10 para longe, eu tenho uma visão intermediária sensacional,
e eu consigo ler J1 para perto sem nenhuma necessidade de óculos. Então, assim, eu fiquei super satisfeito com a cirurgia, minha qualidade de visão melhorou demais. Eu mandei, uns 2 meses após a cirurgia, eu mandei fazer um óculos com uma correção de menos 0,50 para o olho não dominante, para usar eventualmente à noite com uma lente âmbar. Esse óculos está no porta-luvas do carro, e eu não me lembro a última vez que eu usei, eu esqueci que eu tinha feito esse óculos. Então, há um mês atrás, eu estava dirigindo um dia à noite, indo para o condomínio, eu resolvi tirar o óculos lá do porta-luvas do carro e colocar para ver se realmente melhorava. E eu notei uma pequena melhora, mas é uma melhora assim, tão pequena que realmente não faz nenhuma diferença se você tem uma visão binocular boa. Então, esse óculos realmente foi um investimento que eu fiz, que praticamente não me deu retorno nenhum, porque eu não uso esse óculos. Então, a minha opinião é o seguinte: pacientes que não querem ter o problema de enxergar halos à noite, pacientes que gostam de dirigir à noite, que gostam muito de dirigir igual eu, a melhor opção, sem dúvida, é uma lente monofocal de ótima qualidade asférica para o olho dominante e uma lente Eye-Hands ou similar para o olho não dominante com um target de menos 0,75. Então, eu acho que essa é a solução ideal. Realmente, esse paciente da doutora Marina, eu iria por esse lado, eu não recomendaria uma lente multifocal para ele. E fiquei muito satisfeito de ver que o Gustavo, ele além de um exímio cirurgião, ele também é um cirurgião muito sensato. Quando ele resolveu comentar com o paciente dele, em vez de fazer os cirurgiões, os neocirurgiões, muitas vezes eles são muito intempestivos, apesar de exímios, e muitas vezes resolvem intervir precocemente, querendo resolver o problema do paciente, e muitas vezes querendo ficar livre daquele paciente que é muito queixoso. E eu fiquei satisfeito de ver que o Gustavo optou por conversar com o paciente e explicar para ele que, no momento atual, a melhor opção seria um uso eventual de óculos aí durante alguns meses e continuar acompanhando o paciente daqui a uns 6 meses, se necessário, fazer uma correção adicional no plano corneano, com a cirurgia refrativa, se ele quisesse ou não. Eu fiquei feliz de ver que o Gustavo não mandou o paciente para o bloco. Então, você vai lá para o bloco agora que eu vou reposicionar essa lente sua. Então, isso mostra bom senso e sabedoria. Eu gostei muito de ter ouvido isso dele. Arnaldo, eu acho que isso que você fez não devia ter sido feito. Primeiro que é o seguinte, você não tem idade para fazer faco refrativa, porque é muito jovem. Na verdade, você fez uma cirurgia faco refrativa e isso não está aprovado abaixo de 55 anos. Então, o motivo principal foi a miopia, você está muito afoito, viu, menino levado. Você está sendo um menino levado, viu? Mas inclusive, Reinaldo, eu sei que você não está perto aí dos 40 anos, tem uma hipermetropia aí a ser corrigida, e eu já conversei com você várias vezes, e eu não sei por que você já não fez. Viu, Gustavo? Já passou da hora de você fazer a biometria lá do Reinaldo e resolver esse problema dele aí, porque realmente ficar livre desse, você vai ficar extremamente satisfeito, viu? Eu não tenho o menor receio de operar, não. A hora que o Gustavo quiser operar, que mais se beneficiam é a hora que ele quiser. Da faco refrativa. O seu caso vai ser uma faco refrativa, com certeza. Então, Gustavo, realmente... Pode ser uma extracapsular já. Dentro de casa não faz milagre, né? Mas já está na hora de você fazer biometria e agendar essa cirurgia aí, Reinaldo. Muito bem. Gustavo, você quer fazer mais alguma consideração final? Amanhã, gente, 7h30, casos de cirurgia de catarata pós-refrativa. Tem uns casos aí bem desafiadores. Maravilha. Ô, Reinaldo, uma coisa. Pois não. Esse final de semana, eu levei o seu notebook lá para o condomínio e esqueci ele lá. Então, ou você traz o seu notebook amanhã, ou eu vou ter que fazer um bate-volta lá em Riacima para buscar o seu computador. Não, amanhã vai ser aqui em casa. Amanhã vai ser aqui em casa. Não, amanhã é aqui em casa. Não, mas eu quero que você traga o HD e o seu notebook. Mac não vem com Mac, não. Não, mas você tem aquele outro que você usou lá semana passada. Não, vem não. Você tem aqui. De Mac. É aquele gente, então,
19h30, então. Estamos juntos.